Graça e paz, igreja. É uma alegria tremenda poder estar aqui na frente para compartilhar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus com vocês. Peço para vocês não olhem para o Guilherme, mas para que vocês olhem para a verdade que aqui vai ser anunciada. Eu tenho muitas limitações, mas eu tenho um Deus que é ilimitado. E eu tenho certeza que Ele pode usar a mim, assim como Ele usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Nosso estudo hoje, o boletim, estou andando na luz. No entanto, nós vamos fazer algo um pouco diferente do que estamos habituados aqui. Eu não vou passar a leitura do boletim agora pela manhã com vocês. O boletim, na verdade, é a coluna vertebral de tudo que vai ser dito aqui. Então, eu peço para que você guarde o boletim. E ao longo da semana você faça a leitura dele novamente. Você vai lembrar de tudo aquilo que aqui nós conversaremos nessa manhã. Eu quero começar o nosso estudo pelo título e que você pense nesse título ao longo de toda a mensagem. E o título é: Estou andando na luz? De fato, é uma pergunta, na primeira pessoa, para que você, ao longo dessa mensagem, reflita se você está andando na luz. Abra sua Bíblia, na primeira carta de João. Nós iremos trabalhar hoje de manhã do verso 1 ao verso 10. A leitura toda será feita na versão ARA. Então, caso você esteja com o celular aberto e queira fazer um ajuste, esta é a hora. Vamos ler a palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bondoso Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade anunciada para a tua igreja, meu Deus. Quero pedir nessa manhã que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em qualquer canto deste país e deste mundo, Pai. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, revele a verdade. Usa a minha vida para o louvor da tua glória, Pai. Eu, por mim, não tenho capacidade alguma, mas o Senhor, pelo teu Espírito Santo, pode fazer grandes coisas nessa manhã. Nós cremos na tua palavra e nela nós descansamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém. Gente, essa carta ela é uma bênção. Curtinha, dá para você ler ela várias vezes ao longo dessa semana. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de estar aqui aos domingos com a igreja, nós vamos estar trabalhando nessa primeira carta de João. Então, por isso, iniciamos no capítulo 1. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João por volta do ano 90, 95, 30 anos depois dele ter escrito o Evangelho. Então, este primeiro João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que aqui estudamos por alguns anos com o pastor Glênio. E é interessante que João ele é muito conhecido por se declarar ser aquele discípulo a quem Jesus amava. E alguns até falam, poxa, uma baita arrogância de João falar isso, né?
Na verdade, não. João ele sabia muito bem a filiação dele no Senhor. João sabia muito bem a identidade dele em Cristo Jesus. Então, quando ele reclina sua cabeça no peito de Jesus, quando ele fala que ele era aquele que era amado pelo Senhor, de fato ele tinha compreendido quem ele era no Senhor. E todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a encarnação do Verbo de Deus, este também pode falar: eu sou o Filho amado do Deus Altíssimo. Se você crê nessa palavra, você pode falar isso com tranquilidade, longe de arrogância. Mas você sabe o Pai que você tem. Senhor, misericórdia de nós, Pai, pelos nossos erros. E fala pela Tua verdade nessa manhã, mais uma vez oramos, meu Deus. Obrigado pela vida de Cristo em nós. Se declarar como filhos amados de Deus, como dito, não é nenhum tipo de arrogância. E quando a gente olha para essa carta de João, eu vejo o propósito que ele quer tratar nela. E a gente vai entender onde João quer chegar nessa carta, lá no capítulo 5, no versículo 13. João deseja que nós tenhamos firmeza, que nós tenhamos a certeza da nossa salvação. E lá em 1 João 5,13, a palavra diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O Senhor deseja ardentemente que nós saibamos que temos a vida eterna. Para nós que cremos, essa carta é um banquete que vai nos admoestar, que vai nos encorajar e vai fazer com que a gente deseje ardentemente a santidade, que nós desejemos ardentemente o viver na palavra de Deus. E ainda que aqueles que, porventura, não tenham experimentado o andar na luz, essa primeira carta de João vai ser um apelo para que você se arrependa. É um convite explícito ao arrependimento daquele que não creu no Senhor. E neste capítulo 1, nós iremos verso a verso percorrendo nele. Nós podemos constatar na leitura completa dele que João vai tratar de 2 temas. Do verso 1 ao 4, ele vai combater o gnosticismo, uma corrente herética que surgia no primeiro século para destruir totalmente os ensinamentos que o próprio Cristo havia nos dado. Já do verso 5 ao 10, há um encorajamento para que nós não vivamos na prática do pecado. Essa é a mensagem que será tratada ao longo deste primeiro capítulo. E aí, quando a gente começa a ler o capítulo 2, a gente entende pela boca de João tudo aquilo que ele queria tratar em cima desses 10 versos anteriores. Então a gente vai para o fim, para que ao longo da mensagem você se conecte com tudo que está sendo dito. Então 1 João capítulo 2, no verso 1, a palavra diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Este é o propósito do nosso ensino nessa manhã, meu irmão. Nos fazer perseverar na santidade, certos da firmeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E indo então para o nosso primeiro verso, João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É muito interessante a gente ver que João abre a epístola de forma muito parecida com o que ele fez na abertura do Evangelho. O que era desde o princípio. Ele crava nessa primeira parte do seu verso que Jesus era Deus, que ele era desde o princípio, que ele era eterno, que ele não abriu mão da sua divindade ao se encarnar. E aí eu quero só comparar no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, como o João vai voltar a essa mesma ideia de que ele já havia escrito 30 anos atrás. Então João, no Evangelho agora, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Qual é o princípio? Desde a eternidade, desde antes do Senhor criar a linha do tempo,
lá estava o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João, quando ele começa nessa argumentação, ele deseja refutar toda e qualquer ideia gnóstica que fosse oposta à divindade de Cristo Jesus encarnado. Vejam aqui que ele tenta retratar, e ele retrata, a humanidade do Messias, dizendo que ele ouviu, que ele viu e tocou em Jesus. João vai trazer os aspectos sensoriais. Ele caminhou na mesma linha do tempo que Jesus. Muitos irmãos tiveram a oportunidade de tocar em Jesus. Que privilégio que essas pessoas tiveram de caminhar na mesma linha do tempo que Jesus. Mas que privilégio que eu e você temos de ouvir 2000 anos depois essa mensagem, sabendo que ela é a verdade do Senhor. Sabendo que ela viajou 2000 anos pela boca de irmãos, por meio da palavra escrita e pelo agir do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Mas mesmo tanta gente tendo visto, ouvido, tocado em Jesus, ao fim do primeiro século, uma grande corrente herética surge, afirmando que Jesus não podia ter vindo em carne. Essa corrente é o gnosticismo. Lá no começo chamava de docetismo, mas na era moderna, quando olhamos para trás, identificamos que aquele era o gnosticismo. A palavra gnose significa conhecimento. Estes alegavam que para você chegar até o Senhor, você precisaria de um conhecimento elevado. Você precisaria de um conhecimento transcendente. Um conhecimento que era obtido de forma, talvez até às escusas, só para alguns sábios, para alguns gurus, de forma hermética, como aqui já falamos aos domingos. E essa corrente, ela visa destruir a divindade de Cristo Jesus. E vocês entendem que se isso é destruído, tudo o que o Senhor fez é posto ladeira abaixo? Vocês entendem a gravidade que é essa alegação do gnosticismo? E ela ia totalmente oposto a tudo que Jesus fazia. Todos os milagres realizados pelo Cordeiro Santo de Deus eram as multidões, eram as claras. Jesus era perseguido sempre por grandes multidões. No sábado passado nós estudamos aqui com os jovens um estudo que fala que a mulher tocou no manto de Jesus e tinha tanta gente, ele sentiu que dele havia saído o poder, mas não sabia quem era, porque tinha tanta gente perto. Então Jesus ele estava sempre às claras, sempre diante de um grande público. E João crava neste teu primeiro verso, que ele ouviu, viu e tocou no Senhor Jesus. Agora, fazendo a leitura do segundo verso, a palavra diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida se manifestou, irmãos. A vida eterna que estava com Deus Pai, nos foi manifestada na encarnação do Verbo de Deus. E mesmo não tendo partilhado dessa mesma linha do tempo, tivemos a oportunidade pelo Espírito Santo de Deus de receber essa mensagem um dia nos nossos corações. Se você crê neste evangelho verdadeiro, você pode falar que essa mensagem a nós nos foi trazida pelo testemunho de muitos e muitos irmãos. O que era oculto em Cristo Jesus foi revelado. As profecias apontavam para um Salvador. E elas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E essa mensagem pregada pelo próprio Jesus, quando proferia que era chegado o reino de Deus. Jesus andava e dizia: é chegado o reino de Deus. Aquilo que vocês esperavam, povo, chegou. Sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente olha para Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, um texto que foi trazido há poucos domingos atrás pelo nosso irmão Tiago, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1. A palavra de Deus nos diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Senhor falou pelo Filho, manifestado, pregado por João, pregado por todos os outros apóstolos. João, quando escreve essa carta, ele era o último.
vivo. O resto já tinha sido tudo morto, e das piores formas possíveis. Porque seguir ao Senhor Jesus tem um preço caro. Tem um preço caro seguir o Senhor Jesus. O mundo vai totalmente contra você à medida que você segue o Senhor Jesus. Mas em quem você está firmado? É na areia ou na rocha? Qualquer vento pode vir sobre você, que se estiver firmado no Senhor, meu irmão, você não vai ser abalado, porque o Senhor Jesus é a sua força. Ele é a sua fortaleza. E João, no verso 3, ele continua a sua exposição e ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Essas admoestações feitas pelo nosso irmão João deixam claro para os seus leitores e para nós, que aqui estamos 2000 anos depois, que Jesus veio em carne e se manifestou publicamente. O Cristo de Deus se encarnou. O Messias, o prometido, aquele que tem capacidade de expiar todo o pecado, de nos fazer mais alvos do que a neve, ele veio em carne, para que unidos a Cristo Jesus, tenhamos comunhão uns com os outros. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Ele termina no verso 4 falando: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E no 3 ele fala da comunhão. Queridos, este viver em comunhão não é só no domingo, que você vem aqui, louva, ouve a palavra, depois vai embora sem se relacionar com ninguém, porque o seu mundinho é o seu mundinho e você não quer saber de crente que fica te pegando. Irmãos amados, o desejo do Senhor é que nós vivamos unidos. E João vai falar que é para que nós mantenhamos comunhão. É aqui na igreja, meus queridos, que ferro vai afiar ferro. É aqui na igreja do Senhor que nós vamos chorar com os que choram, que nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Nós somos partes do edifício de Deus. E eu gosto muito dessa analogia que as Escrituras trazem. Quando ela fala do edifício, pensa que é um tijolinho sobreposto ao outro. Tem como você subir uma parede com tijolos desconexos? Não. Para sermos o edifício de Deus, a casa de Deus, precisamos estar bem ajustados, bem conectados. Se eu tiver que ser mais exato, a forma disso acontecer é estarmos em Cristo Jesus. Ele é a argamassa que vai unir tudo isso. Se usarmos a ótica da construção civil, é o Senhor Jesus quem vai unir os nossos laços, meus irmãos. E aqui eu quero fazer uma advertência, para que se você estiver de forma solitária caminhando na fé, muito cuidado. Porque você pode estar indo na direção totalmente oposta ao que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a vivermos unidos. E se você tem tido uma caminhada cristã solitária, eu tenho dúvida se é uma caminhada cristã. E eu quero até aproveitar esse gancho para falar para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que só acompanham os cultos de forma online por preguiça de vir até aqui os nossos cultos dominicais. Veja bem, estou falando para os que são por preguiça. É óbvio que há muita gente que não pode vir de maneira legítima. E aí, você que está me ouvindo, faça a análise você mesmo com o Senhor, tendo a palavra como fonte da verdade para o teu coração, e não os seus meros achismos. O Senhor instituiu um dia na semana, o domingo, o dia do Senhor, para que os irmãos vivam em comunhão. Mas não é só no domingo. Nós precisamos caminhar junto durante a semana. Para você ser afiado por um irmão, você tem que viver com ele. Eu tenho tido a oportunidade de ter o Fernando Rocha como um escudeiro meu, onde nós vamos caminhando junto, onde a gente vai se afiando na palavra. Semanalmente a gente se encontra fora do ambiente religioso, entre aspas, para que ferro afie ferro, para que a gente se amolde aos padrões bíblicos da comunhão. E assim a gente tem crescido, não é, Fer?
E assim a gente tem crescido no Senhor. Eu duvido muito, muito, que no novo céu e na nova terra vai ter um sofazão para você ficar assistindo o Senhor passar na TV. Meu irmão, nós vamos querer estar lá diante da gloriosa presença dEle. Nós vamos querer estar adorando o Senhor junto com todos os santos. A internet é uma bênção se usada como motivo de estudo, para você conhecer mais o Senhor. Agora, isso não substitui o que vivemos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, pequeno grupo após pequeno grupo. Nós precisamos viver em comunhão, meus irmãos. Eu sei que essas palavras são duras, mas o meu dever é te admoestar. O meu dever é falar para você que o dia do Senhor se aproxima. E eu quero basear isso que eu estou falando nas Escrituras, para não vir alguém dizendo, o Guilherme está por fora. Meu irmão, Hebreus 10, abre aí, Hebreus 10, 25. Vamos ler. Eu quero que a gente leia junto esse verso. Vamos lá, irmãos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você crê nisso? Você crê que o dia está se aproximando? Os sinais dos fins dos tempos estão latentes. Esse negócio começou a apitar. Parou. Os sinais dos fins dos tempos estão latentes. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Sem dúvida alguma, como eu disse anteriormente, tem motivos que são legítimos. Eu sei que tem gente que está acamada, gente que pode estar no hospital, e que essas pessoas precisam também viver em igreja. E como que elas vão viver em igreja se elas não podem vir até aqui? Simples. Nós, que somos edifício de Deus, temos que ir até elas. E não fica achando que você tem que terceirizar isso para o diácono, para a igreja como instituição. Se você é igreja no Senhor, é você que tem que visitar aquela pessoa. É você que no dia do Senhor, que foi um dia separado para a comunhão dos santos, é no domingo que você vai atrás dela. Eu sei que durante a semana você tem seus compromissos, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas. Isso é legítimo. Mas o Senhor separou um dia para que os santos tenham comunhão. Que você seja diligente na guarda do seu domingo, não de forma legalista, mas de forma a saborear a grandeza desse dia que o Senhor nos deu para estarmos em comunhão. Amém? Não esquecendo nunca que a igreja é o céu na terra, meu irmão. Continuando a mensagem, no verso 5, João vai dizer, ora, a mensagem aqui da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem do evangelho que anunciamos, ela é diametralmente oposta aos ensinos gnósticos que João combatia. Não há saberes ocultos e revelações a gurus especiais. No Senhor, meus queridos irmãos, não há treva nenhuma. Tudo o que nós precisamos saber para a nossa salvação em Cristo foi revelado. Em Cristo Jesus, na pessoa encarnada do Verbo de Deus, tudo o que era preciso para que a nossa salvação acontecesse foi revelada. Cuidado com essa busca por profetadas. Cuidado com essa busca pelo oculto. Cuidado com a busca de reuniões às escondidas a intelectuais, a super teólogos, que estão com a cabeça cheia só da gnose. Mas está faltando Cristo. Está faltando a cruz de Cristo, que nos humilha e nos faz depender cada vez mais dele. Quero ler uma passagem que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 a 27, a palavra diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Manifestou-se a quem? Aos seus. Posse. Aos seus santos, a nós, a igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor quis dar a conhecer. O Senhor quis se revelar a nós. Porque Ele amou. Ele amou de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. A presença radiante de Deus em nossas vidas deixa absolutamente tudo às claras. Um verdadeiro crente, ele é impactado por essa luz em todas as áreas da sua vida. Não deve haver espaço na vida do regenerado em Cristo para sombras e pecados ocultos. Você concorda com isso? Se Deus é luz e seguimos a luz, como podemos viver em sombras? Como podemos viver com pecados ocultos? Alguma coisa não está certa nessa equação. Tem algum erro nisso? E aí João vai continuar dizendo, se dissermos, para João também ele acha que tem alguma coisa errada, e olha só o que ele vai fazer. E eu queria que vocês prestassem atenção, vocês vão ver que ele fala num versículo positivo, num versículo negativo. Então o 6 aqui é um negativo, e aí se você começar a prestar atenção ao longo do texto, você vai entender isso que eu estou falando. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem algum problema. Se você está falando que tem comunhão com o Senhor e anda nas trevas, você está mentindo. Você não está vivendo na verdade. E Cristo é a verdade. Tem um grande erro na sua equação se você está vivendo dessa forma. É impossível, sendo Deus luz, andarmos em trevas. E aí o que o próprio Jesus nos fala? E também lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, a palavra vai falar assim. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É o próprio Jesus que está falando isso. É o próprio Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A completa incompatibilidade entre luz e trevas. E eu quero trazer alguns exemplos para a gente pensar nisso. São duas hipóteses para que a luz, de alguma forma, seja ineficiente. Primeiro, pela distância, e segundo, pelo ocultamento. Ocultamento, vou dar esse exemplo que ele é mais simples de entender. Pensa que você tem uma candeia, como o texto de Lucas 8 vai dizer, no versículo 16, você tem uma candeia e você coloca ela debaixo de um vaso. Você tem uma lamparina e coloca ela debaixo do vaso. Ela não vai conseguir brilhar. Né? Ela vai brilhar só dentro daquele vaso. Ou você pega essa mesma candeia e coloca debaixo da mesa. A luz que ela vai emitir também não vai iluminar todo o cômodo. Agora eu quero que você pense comigo na segunda hipótese, que é a da distância. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Você entra num quarto completamente escuro. Imagina que você chega na sua casa, meia-noite, absolutamente tudo escuro, uma noite sem lua. Você precisa acender a luz do seu quarto. Você toca no interruptor e você não enxergava uma mão na sua frente. Você toca e absolutamente tudo se faz às claras. Por que tudo ficou às claras? Porque a fonte de luz está próxima dos objetos. Então os objetos ficam iluminados, concorda? Vamos pensar agora que o nosso Sol, todo potente como ele é, que nos ilumina, que nos aquece, sabemos que tem fissões e fusões nucleares acontecendo, e o Sol vai viver muitos e muitos milhares de anos ainda, pelas teorias, exceto que se o Senhor Jesus voltar e ele faz tudo novo. Mas pensa que esse Sol todo poderoso, que ilumina pra caramba, qual que é a chance desse Sol iluminar um planeta que fica na borda do universo conhecido? Nenhuma. Por quê? Porque está muito longe. Bilhões e bilhões de anos-luz de distância entre esse planeta X e o Sol. Então, da mesma forma, é comigo e com você, meu querido. Da mesma forma. Como você quer ser iluminado pelo Senhor se você anda distante do Senhor? Que jeito que isso vai ser possível? Que jeito que vai ser possível você ser iluminado pelo Senhor? A única forma é de estarmos próximos ao Senhor. Sendo mais exato, crucificados e ressuscitados com Ele. É assim. Simples assim. E João continua no versículo 7. E ele fala agora aqui no aspecto positivo. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, Senhor. Andar na luz e na presença do Senhor implica, inevitavelmente, em nós nos distanciarmos das trevas e da escuridão, e principalmente aqui agora falando do pecado. O pecado nos distancia do Senhor. E se o Senhor é luz, Ele que é santo nos fará sermos santos.
Na cruz com Cristo nós fomos atraídos para de uma vez por todas sermos enxertados na oliveira verdadeira. E quando a gente está enxertado na oliveira verdadeira, é dela que vai emanar a boa seiva para que nós produzamos bons frutos. Um crente produz fruto bom? Sim, se estiver fincado na oliveira verdadeira. Se não tiver, eu nem sei se é crente. Se nós não produzirmos bons frutos, eu não sei se estamos de fato enxertados na videira. E essa análise você vai fazer no seu coração, meu irmão. Eu não tenho capacidade de julgá-lo, mas a palavra tem o propósito de esquadrinhar o seu coração. Eu preciso te mostrar a verdade. E a palavra, como um espelho de frente a você, vai fazer o trabalho. Que você analise a sua vida, para ver se de fato você tem vivido de uma forma a estar enxertada nessa oliveira. Em João 15:5, o Senhor vai falar assim. Abra sua Bíblia, João, Evangelho, capítulo 15, versículo 5. Amém? Acharam? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os frutos bons emanam de onde? Da videira verdadeira. Emanam do Senhor Jesus. E ligados nessa videira, nessa oliveira, são duas árvores distintas, mas que têm o mesmo propósito, somos purificados dia após dia. E os frutos que damos são provenientes do próprio Deus. Porque toda boa dádiva provém do Senhor. Não precisa abrir sua Bíblia, mas a citação disso é Tiago 1,17 e Efésios 2,10, para ficar registrado. Estarmos em Cristo nos leva à posição de filhos amados do Deus Altíssimo. E é maravilhoso sabermos que quando o Senhor olha para nós, por mais imundo que um dia nós fomos, quando andávamos desgarrados, quando andávamos mortos em nossos pecados e delitos, por mais imundo que um dia fomos, o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. E Ele tem o poder e a capacidade de nos fazer mais alvos do que a neve, assim como dito lá em Isaías 1,18. Só o sangue de Jesus tem o poder de te limpar, meu irmão. E se você está vivendo escravo do pecado, é isso que eu te apresento. É Ele que pode te limpar. Só o Senhor Jesus tem este poder. Não tem conhecimento que vai salvar. Não tem jeitinho. A palavra diz em 2 Timóteo 2,5, se não me falha a memória, que só há um mediador entre nós e Deus. Cristo Jesus, homem. Mas temos o verso 8. Vamos ler o que fala o verso 8. Aqui a negativa. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmão amado, a renúncia diária é requerida pelo viver cristão. A renúncia diária às paixões da carne. Por mais que a gente vai tentar, ainda estamos de alguma forma em um corpo que não é glorificado, mas que muito em breve, assim cremos, um dia será glorificado. E o pecado já não terá mais nenhum domínio sobre a sua carne. A palavra nos orienta até que o sol da justiça volte e nos dê um corpo glorificado. Que nós nos abstenhamos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22, não precisa abrir. E para que nós possamos nos esforçar numa corrida que nos é proposta. Uma corrida da santidade. Para que a paz e a santificação sejam o nosso alvo na caminhada cristã, para você que creu. É isso que você tem aqui até o dia da glorificação que Jesus Cristo trará para nós. É esse o percurso que temos a percorrer. E esse texto em Hebreus 12. A soberania de Deus, meus irmãos amados, ela não exime a nossa responsabilidade em buscarmos um viver que agrade ao Senhor. A graça barata, ela precisa ser refutada. Porque ela não é bíblica. A palavra nos orienta a termos perseverança nessa doutrina. A caminharmos nessa santificação, sabendo que estamos enxertados na oliveira verdadeira. E o Senhor vai dar toda a força que você precisa para se libertar dos seus pecados. Daqueles pecados ocultos. O pecado na vida do novo nascido, ele é entre aspas, um acidente de percurso. Que ele vem seguido de asco, de repulsa, de Senhor, me perdoa, Senhor. Pequei contra o Senhor.
Se o pecado não está gerando isso na sua vida, e você está pecando, e está tudo bem para você, algum problema há. Algum problema há. Porque se seguirmos a luz, andamos na luz. Há um processo de cura para essa vida que ainda nos resta até o dia da nossa glorificação. E João vai falar isso no versículo 9, nos dando ferramentas para a gente se purificar do pecado ao longo dessa caminhada nossa, tendo o sangue de Jesus nos revestindo. Vamos para o versículo 9. O apóstolo João vai nos apresentar esse versículo no aspecto positivo agora, e ele vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, sendo justo, executou a justiça dele pelo pecado destruidor na pessoa do Filho amado dele. A justiça do Senhor, ela foi executada. Deus é amor, verdade, mas Deus é justo. E a justiça dele pelo pecado deveria, de alguma forma, ser executada. E porque ele te amou, e porque ele me amou, você que crê no Senhor Jesus, ele executou essa justiça no Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por mais que a mensagem anterior ela pode parecer um pouco pesada, é em Cristo que tudo vai acontecer. Os bons frutos virão em Cristo. E o fardo não se torna pesado, pois é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Irmãos, falando especificamente sobre a confissão de pecado aqui, ela tem a capacidade de desatar os nós cegos da nossa alma, tirar do oculto e trazer à luz. Isso é absolutamente libertador. O arrependimento verdadeiro, ele vai voltar a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações para as coisas do alto. O arrependimento verdadeiro implica numa mudança de direção. Se você fala que creu, mas vive a vida de uma forma totalmente devassa, talvez você foi só movido pelas emoções. E quem vai esquadrinhar o teu coração é você, com o Espírito Santo de Deus, pela leitura da palavra. A gente tem a experiência em acampamentos de jovens, também nos acampamentos de homens, onde a gente começa a fazer este momento de confissão de pecado. E meus irmãos, vocês não sabem como isso é libertador. Vocês não têm a noção dos impactos na caminhada cristã que isso traz. Jovens chorando, confessando os seus pecados, aqueles mais ocultos, e eles sendo curados, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se o Senhor diz que Ele vai corrigir o problema dessa forma, Ele vai. E aí vamos para Tiago 5,16. A palavra vai falar assim em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Um irmão crente, verdadeiro no Senhor, se você confessa seu pecado a Ele, você passa a ter um amigo na caminhada. É aquele cara que vai te ligar e falar: e aí, como é que você está naquilo lá? Aquele pecado mesmo que você sabe. Está indo bem? Graças a Deus, meu irmão. Então vamos orar para você continuar indo bem. E essa é a jornada que nos é proposta. Mas não deixa para fazer isso só no acampamento de homens, de mulheres, de jovens. Viva dessa forma, meu irmão. Eu não tenho noção de qual que é o espinho da sua carne. Mas você sabe. E do Senhor, você não esconde. Você pode esconder da sua esposa seu vício de pornografia. Mulheres, você pode esconder do seu marido o seu vício de compulsão, compra. Mas do Senhor você não vai esconder. E a palavra nos orienta a confessar os nossos pecados uns pelos outros para sermos curados. Porque muito pode a intercessão de um justo, a súplica de um justo. Há uma evidência real, meus irmãos, nesse versículo 9 que nós lemos de João, que haverá perdão da parte de Deus e purificação de toda injustiça. O sangue de Jesus, ele é todo poderoso. No princípio era o verbo, ele criou tudo pela palavra, pelo logos. Tudo que você está enxergando foi criado pelo Senhor, e Ele não tem capacidade de tirar o teu pecado? Se você acredita nisso, que Ele não tem capacidade, você vai para um falso evangelho.
Você caminha para uma doutrina herética como aqueles gnósticos? Não tem outro intermediário entre nós e o Senhor. É só Jesus Cristo, meus irmãos. Apenas o Cordeiro Santo de Deus, que foi para a morte como um cordeiro, mas que voltará como o leão da tribo de Judá. E ao fim de tudo isso que foi dito, sabendo que Jesus pagou pelo alto preço dos nossos pecados, a gente chega no versículo 10. E a palavra diz assim, no aspecto negativo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se diante de tudo isso que a gente conversou nessa manhã, você está pensando ao fim de tudo isso, falando, mas eu não sou esse cara, eu não tenho pecado. Eu não sou viciado em pornografia, eu não sou compulsivo, eu não brigo no trânsito, eu sou bonzinho, eu sou top 10. Vou te falar que você é um hipócrita, dissimulado, que finge viver uma vida santa. Para vir aqui no culto, abotou até o último botão da camisa. Mas segunda-feira às 8, rapaz, na hora que chega no trabalho, é bronca para todo lado e desce realmente da cruz, né? Como se isso fosse possível. Talvez se você está agindo dessa forma, talvez você não tenha entendido o que é andar na luz. E aí é hora de você se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, misericórdia de mim. Revela o teu evangelho no meu coração para que eu viva conforme ele. Para que eu viva conforme a tua palavra. Do Senhor, meus irmãos, você não pode esconder o teu pecado oculto. E o verdadeiro crente, ele deve viver na verdade, com V maiúsculo. Viver em Cristo Jesus. Guardando a sua mente e o seu coração, cingindo o vosso entendimento. Vamos para esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha só como o verdadeiro crente precisa agir. A palavra nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo vosso procedimento. Em todo. Na hora de pagar o imposto também. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos um Deus triplamente santo, meus irmãos, que abomina o pecado. E por isso que ele esmagou o filho dele naquela cruz, para nos redimir de todo o pecado, que um dia nos açoitou. Hoje não somos mais escravos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Enxertados na videira, seremos santos, porque ele é santo. O galho não tem capacidade de ser santo por si mesmo, se não vier a boa seiva da raiz e do tronco, para o fruto ser doce. A raiz e o tronco têm que fazer o papel dela. Para você andar nas boas obras que o Senhor de antemão preparou, você precisa estar em Cristo Jesus, meu irmão. Não tem outra solução para você e para mim. Engraçado que tanto Pedro como João nessa carta, eles nos estimulam a perseverar na santidade. Vamos parar de achar que falar de santidade é falar de legalismo. Misericórdia. Esse é o evangelho da graça barata. Que o Senhor nos faça viver uma vida perseverante, como é de acordo com aqueles que são santos. Viver uma vida na obediência ao Pai. E a nossa obediência ao Senhor, queridos, ela é um reflexo da gratidão de tão grande salvação que recebemos do nosso Senhor. Se eu amo o Senhor, é porque Ele me amou primeiro. Se eu obedeço, é porque Ele me amou primeiro. E quantas vezes eu lembro dos meus pais me corrigindo na infância, e em alguns momentos eu achava que podia ser uma correção dura, uma correção legalista. Mas por que não pode isso, mãe? Por que não pode isso, pai? E hoje, quando a gente alcança a maturidade, eu olho para trás e falo assim, obrigado, mãe e pai. Tudo aquilo foi por amor. Aquelas chineladas, aquelas correções com amor, não me fizeram um delinquente, mas me trouxeram para o caminho do Senhor.
Da mesma forma é com o nosso Deus, irmãos. Se você teve uma péssima experiência com seu pai, com sua mãe aqui na terra, olha para a paternidade do Senhor, que envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nos une a Ele para fazermos filhos por adoção. As correções do Senhor, meu irmão. Ele não erra a mão, como um dia teu pai pode ter errado a mão com você na hora de te corrigir. O Senhor, Ele não erra a mão. Os ensinamentos e as correções do Senhor são encharcados de amor. Encharcados de amor. Quando a gente olha o livro de Jó, a gente vê tudo que aquele homem passou. Quando ele chega no fim de tudo, ele olha e fala assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Se ao fim da nossa corrida, por mais que a tribulação ela venha sobre nós temos que entender que esse tempo de 80 anos que nós vamos viver aqui, 90 anos, ele é nada na eternidade. Ele é nada na eternidade. O Senhor tem maravilhas para aqueles que Ele chamou para a posição de filho. E eu quero fechar o nosso estudo com 3 lições práticas. Se você boiou o culto inteiro, presta atenção agora. Para pelo menos você falar assim: poxa, é por aqui. Se você dormiu o culto inteiro, presta atenção agora. Para você não sair sem nada. A primeira, que a gente aprendeu com essa carta de João, é que não há saberes ocultos. Tudo que nos era preciso ser revelado, em Cristo Jesus o Pai o fez. Cuidado com a busca por saberes transcendentes. Cuidado com gnose, com excesso de conhecimento, porque isso te leva para fora da comunhão. Isso te leva para fora do Senhor. Cuidado. Na Bíblia, meus irmãos, nessa Bíblia aqui, está a revelação da obra do Pai por nós. Clame ao Espírito Santo de Deus, para que seu entendimento seja aberto. Se você pedir, se arrepender diante do Senhor, Ele vai te fazer um filho amado. Segunda lição: ande na luz. E para ser iluminado pela luz, o que nós precisamos fazer? Seguir a Jesus. Ele é a luz dos homens. Jesus Cristo é a nossa luz. Para vivermos em proximidade do Senhor. Eu sempre coloco para os jovens do tripézinho da santificação, nós precisamos orar mais, ler mais a Bíblia e estarmos em comunhão com os santos. Assim andaremos na luz do Senhor. Veja o que você está pondo para dentro. Veja o que você anda assistindo na internet, televisão. Você põe lixo para dentro de você, meu irmão. Você está pondo treva para dentro de você. Coloque a luz na sua vida. Deixa a luz brilhar, literalmente. Pensando sempre, buscando sempre as coisas do alto. Então, a segunda lição: ande na luz. E a terceira lição que nós podemos tirar desse estudo é para que nós confessemos os nossos pecados para sermos curados. Procura um irmão temente ao Senhor e viva na comunhão mais próxima desse irmão. Porque o sangue de Jesus tem o poder para nos purificar de todo pecado. Confessar seu pecado para o irmão não tem um efeito místico, mas é pela obediência que nós devemos ter à palavra de Deus. Ela nos ordena isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Que nós possamos confessar os nossos pecados para sermos curados. Com um irmão crente verdadeiro, que não vai sair por aí papagaiando aquilo que você está confessando a ele, mas alguém que vai te ajudar nessa caminhada cristã. Ferro afiando ferro, chorando com quem chora e alegrando com quem se alegra. Amada igreja de Deus, que nessa jornada da santificação, nós possamos depender exclusivamente da misericórdia do nosso Deus. Que o Senhor nos dê a sede ativa por uma vida em santidade. Que nós possamos amá-lo como Ele nos amou. Porque Ele amou muito nós, meus irmãos amados. Tão grande foi o amor do Senhor Jesus por nós, demonstrado naquela cruz, que hoje, se reconhecermos o tamanho desse amor, não nos resta nada mais a não ser amá-lo. A viver nos planos dele para nós. Um filho, quando compreende que é amado, a disciplina e a correção que o pai lhe impõe é muito mais fácil, porque ele sabe que tudo aquilo está acontecendo por amor. Leia Hebreus 12 durante essa semana.
E você vai ver o que é a disciplina do Senhor para os seus filhos amados. E se você veio aqui e não entendeu nada disso, e tem um desejo de conhecer mais, a minha palavra para você é a mesma de Cristo Jesus. Arrependa-se e creia, pois é chegado o reino de Deus. Amém. Nosso Deus e Pai, essa foi a tua palavra. Obrigada porque ela é rica e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pai, só o Senhor pode mudar os corações que aqui entraram sem te conhecer. Pai, que essa semente caia em terra fértil e o Senhor faça com que essa semente produza 30, 60 e 100 por 1, Pai. Derrama teu Espírito sobre essa igreja. Nos faça perseverar na santidade. Nos dê amor para viver em comunhão. Nos dê amor uns pelos outros, Pai. Por aqueles irmãos que estão nos assistindo na internet, que não podem vir aqui realmente. Pai, nos dê olhos a eles, Pai. Para que nós possamos vê-los e abraçá-los e vivermos igrejas com eles também, Senhor. Faça de nós uma igreja, um povo santo, Senhor. Porque Tu és santos. E para termos comunhão contigo, somente andando em santidade, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela suficiência da obra de Jesus Cristo, que nos atraiu naquela morte. O meu pecado atraído no corpo dele foi onde a sua ira derramou-se, Senhor. E por conta das pisaduras de Cristo Jesus, a Tua igreja é curada e é sarada, Pai. E a Tua palavra vai limpar essa igreja até o dia da volta. Nós cremos na Tua palavra e nela nós descansamos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti como igreja, agradecidos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará no nosso meio. Louvado seja o Seu nome, meu Pai. E é nos méritos de Cristo que nós oramos a Ti. Amém e amém.